pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o Apartheid na África do Sul. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Bom, pessoal, Apartheid é uma palavra do Afrikaner que significa separação ou estado de ser separado. Bom, o Apartheid ele foi um regime de segregação racial que foi implantado na África do Sul no ano de 1948, pelo então primeiro-ministro e pastor Daniel Malan. Esse regime ele durou até 1994 e foi apoiado pelos sucessivos governos do Partido Nacional. Bom, pessoal, mas para a gente poder entender esse regime de segregação racial que existiu na África do Sul, nós precisamos voltar em alguns pontos, né? A gente precisa fazer uma contextualização. Bom, pessoal, desde o período da expansão marítima ou grandes navegações, a África do Sul já teve contato com grupos europeus. Desde o século XVII, para bem da verdade, a África do Sul já era colonizada por holandeses, por ingleses. E desde esse período colonial, os africanos eles já eram segregados culturalmente dentro dos seus próprios territórios. Bom, mas esse cenário colonial que começou lá no século XVII, ele vai se agravar ainda mais no século XIX. Porque no século XIX a gente vai ter uma corrida imperialista e que vai partilhar territórios do continente africano, num processo que a gente chama de neocolonialismo. Então, essa situação de segregação cultural que veio com o processo colonial, ela fica ainda pior no século XIX. E aí, gente, uma informação importante. Essas colônias do continente africano, que serão partilhadas para países europeus, por exemplo, França e Inglaterra, essas colônias, a maioria delas, só vão conseguir independência na primeira metade do século XX e muitas na segunda metade do século XX. E mesmo após a independência, essas colônias elas ficaram com uma forte herança colonial, o que contribuiu de forma decisiva para esse regime que a gente está estudando aqui agora, que é o Apartheid, que é a segregação racial que existiu na África do Sul. Bom, de acordo com esse regime, com o Apartheid, a população branca era que tinha direito ao voto e que tinha o poder político e também econômico do país. Enquanto a população negra, que representava a maioria da população na África do Sul, ela tinha que seguir, de forma rígida essas imposições que estão vindo com essas leis de segregação racial, que é o Apartheid, Como eu disse lá no início da aula, que significa separação ou estado de estar separado. A população negra, por exemplo, ela não poderia adquirir terras, Essa população era forçada a viver em casas segregadas. É um tipo de segregação geográfica. Casamentos, relações sexuais também eram proibidos entre pessoas de diferentes etnias. Para vocês terem uma ideia, até calçadas em algumas cidades foram separadas para as pessoas brancas e pessoas negras. No Apartheid, as pessoas eram classificadas e registradas em seus documentos a partir da sua classificação étnica. Bom, gente, mas a oposição em relação ao Apartheid vai se intensificar a partir de 1950. Só que antes eu quero destacar uma informação. Em 1912 foi criado o Congresso Nacional Africano, que era uma organização negra para resistir à segregação racial. Inclusive, já desde o início do CNA, eles criaram aí ações de desobediência civil para tentar enfraquecer esse modelo de separação. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação. Gente, esse massacre aconteceu em Sharpeville, E acabou provocando aí protestos, reações em várias partes do mundo. Gente, também no ano de 1960, a ONU, Organização das Nações Unidas, vai se posicionar totalmente contra o regime de segregação racial na África do Sul. E aí é bom lembrar que na década de 1960, os movimentos afro-americanos também estavam com muita força atuando nos Estados Unidos. Em 1962, o primeiro-ministro britânico, Macmillan, chegou a visitar a África e pediu o fim da segregação racial. Gente, mas essa pressão internacional não resultou em abolição desse regime.
tá? Tanto é que a gente precisa destacar aqui o protagonismo, a luta de homens e mulheres negros, negras, dentro da África do Sul para conseguir colocar um fim ao regime. E aí, nessa oposição ao apartheid, eu quero destacar aqui a atuação do Nelson Mandela, né, gente? O Nelson Mandela, ele foi aí um dos maiores nomes políticos que se envolveu contra o apartheid na África do Sul, tá? Ele fazia parte do Congresso Nacional Africano, que é o que a gente chama de CNA, tá? E também de um outro grupo chamado Lança da Nação. As ações de Nelson Mandela e seus apoiadores consistiam em sabotagens e também ações de desobediência civil. E aí, gente, resultado dessas ações, Nelson Mandela foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. A prisão de Nelson Mandela e as ações internacionais contra o apartheid intensificaram ainda mais grupos de oposição ao regime. Tanto é que a partir de 1980, mais de 20 países declararam embargo econômico em relação à África do Sul. Outra informação é que a ONU continuou fazendo pressão pelo fim do regime, tá? Bom, e aí? Quando que as coisas começam a mudar na África do Sul em relação à segregação? Gente, nós tivemos uma pequena mudança durante a presidência de Peter Botha, tá? Ele chegou a fazer algumas mudanças, mas assim, não acabou com a segregação. As coisas começam realmente a mudar a partir de 1989, tá? Quando o presidente Frederic de Klerk assumiu a África do Sul. Bom, gente, e aí só no ano de 1990 que o Nelson Mandela, enfim, foi solto, foi libertado, tá? E aí, quando ele foi solto, o CNA, que era o Congresso Nacional Africano, que era um movimento negro forte na resistência contra o apartheid, voltou a ser legalizado. E aí começou, né, aquele período que a gente chama ali de abertura, diálogo, né? Tanto é que o Frederic de Klerk já vai suspender as leis de segregação racial na África do Sul. Em 1992, aconteceu um plebiscito na África do Sul só para a população branca, perguntando se o regime de segregação racial, o apartheid, deveria continuar ou não. 69% da população branca votou que esse regime deveria acabar. E aí, no ano de 1993, o Frederic de Klerk e o Nelson Mandela, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz. No ano seguinte, em 1994, Nelson Mandela venceu a primeira eleição multirracial da África do Sul. Sim, gente, ele venceu para presidente da África do Sul. Logo depois, o parlamento aprovou uma lei de direitos sobre a terra, restituindo propriedades, posses, terras da população negra que haviam sido expropriadas no regime da segregação racial, do apartheid, tá? E também o país vai passar por um processo de democratização, a partir, claro, da posse de Nelson Mandela. Bom, gente, essas foram as principais características do apartheid, ou também conhecido aí como regime de segregação racial da África do Sul. Só lembrando, ele existiu de 1948 até 1994 de forma oficial. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe essa aula com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e até a próxima. Tchau, tchau!